Na aula passada, nós importamos essa imagem. Vou dar um clique sobre ela. Se você observar aqui na barra de status do CorelDRAW, você vai perceber que ele te dá o nome do arquivo, um arquivo do tipo JPG ou JPEG. E aqui na frente, entre parênteses, ele te dá o modelo de cor que essa imagem está utilizando no momento. Você vai observar que está utilizando o RGB. E lembre-se que lá no começo, quando nós criamos esse arquivo, nós optamos em utilizar o formato CMYK, porque eu vou enviar CMYK ou CMYK, que é o formato ideal para impressão em uma gráfica. Se eu tivesse finalizado esse panfleto e enviasse essa imagem dessa forma, possivelmente lá o pessoal da arte final lá da gráfica, se ele não tivesse meios de fazer a correção dessa imagem, ele iria dizer para mim que eu precisaria converter essa imagem em CMYK, né, para que a gráfica possa realizar a impressão. Agora, acontece, tem gráficos, por exemplo, que nem fazem a correção nesse arquivo e mandam imprimir. Né? Imprimindo em formato RGB, possivelmente essa imagem nem vai aparecer na impressão. Então, pode dar problemas isso. Então, eu devo converter essa imagem aqui em CMYK, que é o mesmo padrão do meu documento. Duas formas de fazer isso. Você pode clicar sobre a imagem, utilizar o menu Bitmaps e fazer uma conversão, lá, converter em bitmap. Nessa conversão, eu indico a resolução está em 300 dpi, que é o ideal, e aqui eu tenho o modo de cor. O modo que eu vou utilizar é o CMYK. Tem outras opções aqui, né, como tons de cinza, por exemplo. No meu caso, CMYK. Tenho duas opções aqui. Eu posso utilizar o fundo transparente caso essa imagem tenha sido recortada no Photoshop, por exemplo. Nós iremos fazer um exemplo disso mais à frente. Então, no meu caso aqui não tem fundo transparente e não preciso utilizar a suavização de serrilhado, que normalmente eu utilizo para imagens recortadas com fundo transparente. Então, observe que eu estou aqui sem as duas opções. Então, bastaria dar um OK. Ele faz aqui a conversão de RGB para CMYK. Se eu olhar aqui no rodapé do CorelDRAW, você vai observar que agora está em CMYK. Outra forma, acabei de dar um Ctrl Z aqui para voltar ao formato anterior. Como isso aqui já é um bitmap, né, já é uma imagem, eu posso vir aqui no Bitmaps, modo, cores, CMYK. Ele já faz a conversão para mim, sem ter que converter novamente no bitmap. Ok, então sempre que importar uma imagem, a gente vai importar algumas imagens aqui nesse panfleto, sempre preste atenção em que formato que ela está. Eu não quero essa imagem nessa posição, eu vou inverter aqui a posição dessa imagem utilizando esse botão aqui, que é o espelhar horizontalmente. Então, está espelhado. Eu quero colocar essa imagem aqui, eu não quero ela retangular como ela está aqui. Eu quero aplicar uma máscara sobre ela. Eu quero criar aqui um recorte. Eu quero que essa imagem esteja dentro desse recorte. Então, na próxima aula, nós vamos então criar esse recorte para que eu possa inserir essa imagem dentro desse recorte como se fosse uma máscara. Então, até a próxima aula.